Convido os irmãos a que abram a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, local em que lemos a nossa leitura devocional hoje, só que nós leremos uns dois versículos acima do texto que havíamos lido. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, vamos ler somente o verso 7, que está aí terminando um parágrafo. 1 Tessalonicenses 4, 7, assim diz a palavra de Deus. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Que Deus aplique em nossos corações o texto lido. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ilumina-nos, porque precisamos do Teu auxílio. Nós carecemos de Ti e confessamos isso, que sem a Tua ajuda, mesmo a Tua palavra, por mais clara que seja, seremos ineficientes ao tentar, Senhor Deus, interpretá-la para a nossa vida. Então, santifica-nos e pedimos em nome de Jesus que o Senhor manifeste a Tua vontade. É nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amado, alguém conta que num certo momento uma criança ganhou de presente de aniversário um aquáriozinho com o peixe. E aí, no outro dia, os seus pais levantaram e fizeram uma descoberta bem triste. Que o aquário estava vazio, o peixe não estava lá. Aí perguntaram para o menino onde estava o peixe. E ele disse que o peixe tinha morrido. Que ele, de noite deitado, ainda pequeno, achou o seguinte: o meu peixe está na água e eu estou aqui deitado todo agasalhado. Então ele foi lá, pegou o peixe, pôs o peixinho na sua cama, no seu travesseiro e cobriu com cobertor. Então vocês sabem o final da história como deve ter sido. E isso aí é somente para que nós direcionemos nossos pensamentos de que somos cristãos chamados para um propósito. A nossa natureza, os fatos, sejam eles bons ou ruins, devem contribuir para que nós cumpramos nossos objetivos. E tudo se transforme num treinamento para que você e eu cumpramos a vontade de Deus, o desejo de Deus. E Paulo escreve exatamente aos Tessalonicenses por causa disso. Que Deus tem uma obra para fazer na vida dos Tessalonicenses, e agora, é verdade, como todos nós, corremos o risco de pararmos na nossa caminhada, de nos determos, como diz o Salmo 1, no caminho dos pecadores, e aí, nos detendo neles, deixarmos de fazer a caminhada que Deus quer e de chegarmos ao objetivo ao qual Ele nos chamou. Então é importante, Paulo havia fundado a igreja de Tessalônica, que se localiza na Macedônia, foi uma das capitais da Macedônia antiga, e os irmãos sabem que a Macedônia foi que dominou a Grécia. Então hoje se fala muito da cultura dos filósofos gregos, mas na verdade o império se espalha por causa de Alexandre o Grande, que era um macedônio, ele não era grego. Então, quando ele e seus generais tomavam os lugares, rebatizavam o nome das cidades. E me parece que uma das filhas de Filipe II, que era o rei da Macedônia, que venceu os gregos, e que ele tinha uma filha que se chamava Tessália. E daí a palavra de Tessalônica é uma homenagem à filha de Filipe. O general que venceu deu esse nome à cidade em homenagem à filha de Filipe II. Filipe II, antes de morrer, domina sobre a Grécia e entrega o seu filho, Alexandre, para ser educado e treinado por um grande filósofo grego chamado Aristóteles. É evidente que foi uma boa escolha de mestre. Porém, isso ocasionou o que você vê hoje, que todo mundo fala da cultura grega, do Império Helênico. Ninguém fala do Império Macedônico. Então, os macedônios foram absorvidos pela cultura, pela inteligência, pela erudição dos gregos, e daí Alexandre se torna o maior conquistador, porque foi muito bem treinado, tinha a cabeça muito boa,
e ele se torna um dos maiores, talvez o maior conquistador de toda a história. Então, a Macedônia tinha como capital Tessalônica. E Paulo não tinha planos de ir lá. A sua segunda viagem missionária seria ainda por lugares da Turquia, que fica ao lado. Se você olhar no mapa, estão próximos, separados ali pelo Mar Cáspio. Então, pelo o Mar Egeu, você tem então essa separação, tem um canal que separa. E Paulo não tinha intenção de ir lá. E aí Deus o impede de visitar as cidades que ele tinha planejado. Foi uma frustração. E Deus então levanta Paulo e diz, através de um sonho, que Paulo devia ir à Macedônia. Ele vê no seu sonho um varão macedônico dizendo: passa para cá e ajuda-nos. Então ele atravessa aquele canal, ele vai para o outro lado, né, aquilo que hoje é a Turquia, ele deixa a Turquia e entra naquilo que hoje é a Macedônia, né, ou chamada também Macedônia do Sul. Ele entra nesse lugar e ele vai em Tessalônica. E em Tessalônica acontece algo que é extraordinário. Ele prega numa sinagoga e muitos judeus creem em Jesus, porque ele começa pregando nas Escrituras, ele era um mestre muito bem formado, e quando ele prega as Escrituras, muitos judeus creem. E quando esse povo crê em Jesus, eles transformam suas vidas. Eles mudam radicalmente. E é tão avassaladora a mudança na vida dessas pessoas, que jogavam ídolos fora, estátuas que eles adoravam, de deuses pagãos, para seguir o único Deus verdadeiro. Isso gerou ciúme na liderança judaica, que promoveu uma perseguição a Paulo em Tessalônica, de tal forma que Paulo desce a Bereia, e depois de Bereia ele ainda vai para Atenas para se esconder. Só que em vez de se esconder em Atenas, ele faz o seu famoso sermão do Areópago, ele faz uma pregação no Areópago. Então, voltando, em Tessalônica ele não tem muito tempo para ficar. Alguns comentaristas acham que ele ficou no máximo 2 semanas. E aí, para completar o seu ensino, ele escreve essa carta, para que eles progredissem e que eles fossem consolados com a promessa de Deus. Daí, a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses são formas que Deus estabelece para que a igreja seja melhor doutrinada. Mas em termos de vida pessoal, esses irmãos eram valorosos. Paulo disse que em outros lugares da Macedônia que ele passava, onde ele chegava e começava a pregar para os gentios ou pagãos, como você preferir, à medida que ele ia pregando, as pessoas diziam: você está ensinando aquilo que aconteceu com os Tessalonicenses? E ele dizia: sim. Falou: então nós queremos. De tal forma que a igreja cresceu muito na Macedônia pelo bom exemplo de conversão dos Tessalonicenses. Então eles tiveram uma boa conversão, eles abandonaram muitas coisas ruins, só que eles eram imaturos na fé. E daí o apóstolo Paulo escreve essa carta para dar mais robusteza, dar alimento, e para que eles prosseguissem na caminhada que Deus havia começado com eles. Essa caminhada se chama santificação, e é sobre isso que ele fala aqui. Eu gostaria que você lesse no capítulo 4, verso 3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhai da prostituição. Então ele diz: tirem a prostituição da vida de vocês, e aí continuem a caminhar. Essas coisas são obstáculos que nós vamos tirando, que nos impedem de correr a carreira que nos está proposta. Deus tem um propósito, Deus quer nos mudar. Na realidade, quando Salomão faz o templo de Israel, o próprio Salomão diz: eu sei que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Então vem Jesus e constrói um templo superior. Esse templo superior é exatamente as pessoas que adoram a Deus e ali estão unidas por essa adoração. E daí é preciso que elas sejam transformadas, porque Deus habita onde há santidade. Infelizmente, a palavra santidade hoje está em descrédito. Várias pessoas julgam desnecessária e colocam como se fosse uma vontade de Deus que não tem utilidade para nós hoje. E é uma pena, porque o que há de mais urgente na nossa vida hoje é santidade.
É por isso que é tanto vazio, tantos evangélicos mergulhados em depressão, e gente usando drogas, dependentes de remédios, por aí afora, por uma simples razão, porque abandonamos a ideia e o propósito da santificação. Daí Paulo escreve aqui, no verso 7, que Deus nos chamou para isso, para sermos santificados. Ele não nos chamou para sujeira. Aqui a palavra impureza é a palavra acatarsia, que é o contrário de catarse, né? A catarse é uma purificação que você faz. E aqui a catarsia significa impureza, coisas sujas. Então esse templo que Jesus fez ainda tem sujeiras. E o Espírito Santo é aquele que vai fazer a limpeza. Por isso ele deu o Espírito Santo e ele é que trabalha a nossa santificação. Ou seja, uma mudança de comportamento tão radical que chega a chocar as pessoas que nos cercam. Foi para essa mudança que fomos chamados. Então, em primeiro lugar, não fomos chamados para impureza. O mundo pratica coisas que aos olhos de Deus são impuras. E eu quero te perguntar se você é do mundo ou se você é de Deus. Se você é de Deus, você precisa olhar para essas coisas como sujeiras, como coisas sujas que não podem fazer parte da sua vida. Então, Paulo está aqui dizendo exatamente isso aos Tessalonicenses que tiveram um início extraordinário. Diz assim: agora vocês sabem que a vontade de Deus é a vossa santificação. Eu vou falar um pouco dela daqui a pouco. E agora ele diz: Deus não chamou vocês para impureza. Então tudo que o mundo pratica e que diz que é puro, que não há nada demais naquilo que é feito, nós devemos questionar se Deus considera puro ou sujo. É isso que é o nosso propósito, o nosso trabalho aqui. Então, ele diz: Deus nos chamou não para impureza. O que Deus considera impuro, eu devo considerar impuro. O que Deus considera puro e reto, eu também devo considerar da mesma forma. Então não foi para esse chamado. Vamos falar um pouco da santificação? Santificação é tornar alguma coisa santa. Então observa que no templo havia vários objetos santos. Teve gente que foi castigada porque pegou fogo, daquele fogo santo que tinha lá nos menorás, ou como nós podemos chamar, nos menorot, que são aqueles castiçais que iluminavam o templo. Então aquele fogo era um fogo para aquele propósito. E pessoas iam lá acender, se alguém fosse acender, ou trouxesse fogo estranho de algum lugar, da sua cozinha, da sua fogueira, para tentar acender as velas, ele seria castigado duramente. Porque os objetos, o fogo santo, o templo, tudo era considerado como coisas separadas para o uso de Deus. Assim também você foi separado para o uso de Deus. Se você quiser usar o seu corpo para produzir prazeres, etc., fazer disso o seu objetivo de vida, então você vai terminar como muitos que desviam do propósito. Se eles fazem coisas sujas, evidentemente que são sujos também. Eles acabam se contaminando. Então, observe bem, o que está por trás da ação de alguém se tornar usuário de crack? O desejo de ter prazer. Então, quando eu invisto a minha vida e uso o meu corpo, coisas que são ilícitas, porque o crack é ilícito, a própria lei do Brasil diz isso, e alguns tolos estão aí tentando a descriminalização das drogas. O problema dessa questão nós discutiremos em outro tempo, mas é completamente insano essa proposta. Ela não traz nenhuma boa mudança para a vida do brasileiro. Então, o usuário do crack, o que ele quer, na verdade, é sentir prazer. E aí ele sacrifica o seu corpo, sua família, daqui a pouco ele está vendendo os bens de casa, daqui a pouco ele está morando na rua, simplesmente porque ele quis um prazer imenso. E alguns dizem que dura segundos, e que logo em seguida o crack é feito do lixo da cocaína, da sobra, e daí, quando o sujeito dá por si, ele já perdeu tudo. É isso, na realidade, que precisamos ter em mente. Então, Paulo diz aqui que Deus veio nos purificar. Uma mudança que Deus está fazendo em nós,
E a mudança parte exatamente de restabelecer as nossas prioridades. Não estamos aqui meramente para sentir prazer. Estamos aqui sim para glorificar a Deus, para viver em função dele. E o restante não tem a menor importância perto desse grande propósito. Então é dito aqui, Paulo, nós fomos chamados para a santificação. A santificação é uma modificação. Você converte, muitas coisas mudam de imediato, mas há outras coisas que você vai deixando com o tempo. O Espírito Santo vai te convencendo a deixá-las. Isso nós chamamos, esse processo, se chama santificação. Quando você morre, você recebe o ato da santificação completa de Deus. Quando morremos, porque aí entramos completamente santificados no céu. Mas aqui na terra, estamos num processo de transformação e Deus não vai interrompê-lo. Eu quero encerrar dizendo aos irmãos, lembrando que Deus nos separa para nos usar. E as pessoas precisam de nós assim, limpos, para não contaminarmos. Essa é a igreja, esse é o propósito, esse é o povo que Deus quer para si, os verdadeiros adoradores. Então, para encerrar, vou contar uma história que tem nos evangelhos, que um homem aproximou-se de Jesus e perguntou qual que era o maior dos mandamentos. E Jesus então responde ao homem, o que diz a lei? E ele responde a Jesus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o maior de todos é, amarás a Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento e toda a tua alma. Quando ele profere essas palavras, o que esse homem está dizendo, e Jesus diz, é isso mesmo, faça isso e viverás. Então nós temos de Jesus estabelecido qual que é a nossa prioridade. Nossa prioridade é Deus. Porque se de alguma forma você olhar, Deus também nos priorizou. Fomos colocados como prioridade. Jesus morreu para salvar a nossa vida, para ser castigado nele mesmo os nossos pecados e você ser livre do castigo. Como diz Isaías, no capítulo 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E é isso então que nós descobrimos. Ele estabelece a nós como prioridade. E nós, entendendo isso, devemos estabelecer ele como nossa prioridade, o próprio Deus. Então, amarás o teu Deus de toda a tua força, de todo o entendimento, de toda a tua alma. Esse é o maior dos mandamentos. E o outro, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, na minha vida, eu preciso parar de fazer coisas que ofendam o meu próximo, que machuquem o meu próximo, que desonrem ao meu próximo, e também deixar de fazer coisas que aborrecem a Deus, que entristecem a Deus. Isso são coisas que eu preciso parar. E não foi para isso que Deus me chamou. É isso que Ele chama de impureza. Aquilo que eu faço, que é ofensivo a alguém, o que é injusto para com Deus que me criou. Então, com essas palavras, eu encerro aqui e que você busque, continue buscando e pedindo a Deus para fazer na sua vida a obra que Ele já começou. Que não estabeleçamos obstáculos e nem nos prendamos a certos prazeres que aí nos fazem uma política que nós usamos de colocar obstáculo. De que quanto mais errado nós somos, mais exalto e demonstra a pureza de Deus e a grandeza de Deus. Isso é errado. Ele quer que sejamos imitadores dele. Se ele é grande e é puro e é perfeito, Jesus disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Então nosso padrão não pode ser menor e eu não posso estabelecer um julgamento para Deus e outro para os homens. Então o julgamento de Deus é o meu julgamento também de tudo. Tem que ser assim, que de outra forma estaremos sujeitos aos nossos próprios padrões. Que Deus nos abençoe. Eu vou dar algum tempo para que você ore, alguns segundos, para você orar pelas pessoas enfermas, pelas pessoas necessitadas, as pessoas que estão em dificuldades financeiras, seja qual for a carência, você ore por elas. Em seguida eu oro e vou impetrar a bênção sobre nós todos. Oremos então. Você tem alguns segundos para colocar diante de Deus os seus pedidos, os seus anseios, para que Ele traga paz ao seu coração. Oremos.